Olá, no Saiba Mais LF de hoje vamos falar sobre posturas de cabeça de cavalo. A gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas, né, se deve ou não flexionar a cabeça dos animais. E dependendo da região que elas moram, essa dúvida surge mais ainda, porque dependendo da raça, é comum as pessoas exigirem mais o flexionamento de nuca. Então, se a pessoa adquire um animal com uma raça diferente, às vezes ela é até criticada, aí ela fica na dúvida se ela está fazendo correto ou não. O Leonardo vai falar para a gente um pouquinho sobre isso hoje, para tentar esclarecer o melhor possível sobre esse assunto. Leonardo, com você. Vamos lá. Olá, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Bem, isso é um tema que é um tema complicado, porque está muito relacionado à raça e está muito relacionado à modalidade, às vezes, que você trabalha, né? Então, assim, vou falar um pouco da modalidade que eu trabalho, que é a raça que eu trabalho, que é quarto de milha, né? E a modalidade que eu trabalho, que é rédeas. Então, assim, por, pela, pela modalidade, existe uma tendência, e essa tendência, inclusive, é uma tendência genética. As pessoas tendem a fazer uma seleção genética dos cavalos que tem a linha do pescoço reta, na mesma linha do dorso lombo. Então, esses cavalos, naturalmente, já têm a linha do pescoço baixo. Então, nessa modalidade, existe uma seleção genética, já tem gente, isso aqui, assim, já tem garanhões que imprime muito essa qualidade morfológica, né? Então, lembre-se, nós estamos falando de uma raça, de uma linhagem para uma modalidade. Então, eu, particularmente, gosto de um cavalo com a linha do pescoço baixa, ou a linha do pescoço na mesma linha do dorso lombo, tá? Mas por quê? Porque eu tenho a tendência a trabalhar com cavalo de rédeas e tudo mais, né? Alguns cavalos e outras modalidades não vão se importar com isso. Então, nós estamos falando em linha de pescoço, tá? O que é? Se o pescoço está mais alto ou se o pescoço está mais baixo, tá? Então, a gente já conversou aqui que o pescoço e a cabeça do cavalo, eles vão funcionar como um pêndulo de equilíbrio, né? Como os nossos braços para a gente se equilibrar para correr, para caminhar e tudo mais. Então, o legal é você deixar esse cavalo de uma forma natural, tá? Para algumas outras raças, o pessoal prefere que essa linha do pescoço seja um pouco mais alta, tá? Então, assim, isso vai deixar o cavalo mais imponente, mais bonito. E aí, alguns cavalos de marcha, esse gesto de marcha fica mais bonito com o pescoço mais alto, tá? Então, é uma coisa que é muito regional e por contas de raça e modalidade. Agora, o que a gente não pode confundir é a linha de pescoço, essa altura da linha de pescoço, com flexionamento de nuca, tá? Quando a gente fala em flexionamento de pescoço, a gente está falando em flexionamento lateral, tá? Quando está falando em linha de pescoço, é a altura que essa cabeça vai ficar. E quando a gente fala em flexionamento de nuca, não interessa se esse pescoço está baixo ou se está alto. O importante é quando você toque na boca do seu cavalo com a embocadura, o seu cavalo aceite a sua mão e flexione essa nuca, tá? Então, isso é uma situação que você vai trabalhar regionalmente. Então, por exemplo, você pega um cavalo de campo, um cavalo que às vezes trabalha no campo, trabalha lidando com gado e tal. Normalmente, os vaqueiros, os peões, não gostam de um cavalo que trabalha com a linha de pescoço muito baixa, tá? Por quê? Porque é um terreno normalmente desnivelado, você tem buraco, você corre ali na grama e tal. Então, se o cavalo está com a linha de pescoço um pouco mais alta, ele vai estar com mais facilidade de buscar equilíbrio, tá? Do que esse cavalo está com a linha de pescoço mais baixa, tá? Um problema comum que acontece é, às vezes, um cavalo está com a linha muito alta, então ele fica com a nuca aqui perto do seu nariz. Isso também não é legal.
Mas isso normalmente acontece com cavalos que têm o pescoço invertido, o pescoço de cervo, que a gente chama. Tá? Então, o que é isso? É aquele cavalo que tem o pescoço que faz uma curva ao contrário, ele faz assim, em vez de o pescoço dele ter esse movimento. Tá? Então, normalmente, então, vamos lá. Quando a gente fala em flexionamento de nuca, quando a gente fala em flexionar um cavalo, a gente precisa voltar lá atrás e lembrar que um cavalo tem de 60% a 65% do peso dele nos membros anteriores, né? Por causa exatamente do pescoço e da cabeça. Eu, normalmente, preciso trabalhar esse cavalo de forma que ele ceda a nuca e que a coluna trabalhe para que esse cavalo engane, ou seja, que os posteriores entrem debaixo da massa. Tá? E isso começa lá na frente com o flexionamento de nuca. Tá? Então, assim, quando a gente fala em uma situação morfológica, né, essa conformação, a gente quer um cavalo que, primeiro, tenha o afogador aqui mais seco, de forma que, quando ele for ceder no núcleo aqui, vai vir com facilidade, com a ganache um pouco mais aberta, e ele vai fazer esse movimento mais fácil. Né? E aí, não interessa a raça, não interessa a modalidade, eu vou sempre querer um cavalo entrando com os posteriores debaixo dele. Por quê? Porque eu preciso trazer esse centro de gravidade para trás. Né? E aí, esse flexionamento de nuca e esse posicionamento de pescoço vai me ajudar. Então, não interessa em que raça você trabalha, esse cavalo com o pescoço invertido, ele não vai te ajudar na hora de você enganjar o seu cavalo. Tá? Então, agora a gente não está falando mais em raça, não está falando mais em modalidade. A gente está falando em uma conformação favorável para uma boa equitação. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, assim, as dúvidas vão surgir, né, de região para região, mas é importante que assim você trabalhe essa situação dentro do que a sua região quer, né, da raça que tem mais. Então, você chega em locais que tem muito manga larga, machador, você vai ter regiões do Brasil que tem praticamente só quadrilha. Né? Você chega no sul, o crioulo impera. Né? E aí você vai ver o que mais tem nessa região e, na verdade, o que o seu cliente quer. Né? E aí você vai trabalhando um pouco isso. É claro que você precisa ter ferramentas para que você faça com que isso aconteça. Então, às vezes, a gente trabalha um cavalo na base de rédeas, tentando abaixar um pouco a linha de pescoço e tal, e as pessoas às vezes reclamam. Né? Por exemplo, um cavalo de tambor, não é legal que ele tenha a linha de pescoço muito baixa. É interessante que ele esteja um pouco mais alto, de forma que ele entra com uma velocidade muito forte no tambor. Se ele desequilibrar esse pescoço, que vai fazer esse pêndulo para equilíbrio. Né? E aí, às vezes, o pessoal, eu não gosto de cavalo com a linha de pescoço muito baixo e tal. Mas, na verdade, você baixar um cavalo é difícil, não é tão fácil. Você erguer a linha de pescoço é a coisa mais fácil do mundo. Mas, volto a falar, e é importante tocar nessa tecla. O importante é que seu cavalo esteja cedendo a nuca. Tá? Que essa nuca esteja flexível. Quando eu tirar a folga da rédea, a nuca vai vir junto. Tá? E quando eu fizer isso, independente se a cabeça vai estar alta ou se a cabeça vai estar baixa, esse cavalo vai estar erguendo essa coluna e entrando com os posteriores debaixo dele, enganjando para que ele possa ter tração, para que ele possa ter força, independente seja para ele fazer um salto, independente seja para ele virar um tambor, que ele possa entrar num esbarro, que ele possa voltar numa bolinha de polo, tá? Qualquer modalidade que seja, eu preciso que ele esteja enganjado e fazendo força com os posteriores. Para isso, lembre-se, eu tenho que trazer esse centro de gravidade para trás. E para um domador, Leonardo, é interessante ele ter uma linha de trabalho, né? Olha,
trabalho com os meus animais, eu faço a doma, tal, e trabalho e faço esse flexionamento de nuca. Mas assim, é interessante ele saber o gosto do proprietário, porque apesar que tem pessoas que não sabem, né? O iniciante, o cara que comprou um cavalo ali, não vai saber dizer para ele, né? Mas é interessante ele ter essas informações. Então, na verdade, quando a gente está falando em doma, em iniciação, você não vai nem se preocupar com isso. Uhum. Quando você está iniciando um cavalo, não fica pegando na boca dele. Ele tem que virar para a esquerda, para a direita, e para frente e para trás e deixar ele trabalhar naturalmente. Então, por exemplo, quando a gente fala em muares, normalmente, então assim, e aí você vê como que é uma coisa regional. Normalmente as pessoas, o muar a gente trabalha sempre por cima, tal. O muar, o proprietário, as pessoas que trabalham com muares de marcha, normalmente querem ele com a cabeça alta, tá? Por quê? Normalmente o muar tem a cabeça maior, a cabeça um pouco mais pesada, o pescoço um pouco mais curto, a inserção de pescoço um pouco mais baixa. E aí a tendência é que se ele baixar a cabeça, ele não consegue fazer um bom gesto de marcha, que é normalmente o que o cara quer, para dar uma comodidade e tudo mais. Então, é interessante que ele mantenha isso alto, por isso ele trabalha alto. Mas quando você fala num muar, você quer começar a trabalhar a função nele, aí você vai fazer igual o cavalo, vai trabalhar baixo, pedir lucro e tal, né? Mas aí isso está muito relacionado à linhagem que se trabalha, né? Qual foi a égua que o jumento cobriu, né? E, quer dizer, as variáveis são muito grandes, né? Mas o que é importante o domador entender? No início, deixa ele trabalhar livre. Você iniciou um potro e aí você fez todo o trabalho, esse trabalho de iniciação, de doma, um side pull, você não exigindo tanto dele, você só quer esquerda, direita, para frente, para trás, naturalmente você vai começar a pedir para ele recuar. Esse recuo vai começar a vir melhor quando esse cavalo começar a ceder nuca, né? Você, depois desse processo de iniciação, mas que é também a continuação do processo de domo, você vai calçar uma espora, você vai ajudar esse cavalo a levantar essa coluna, né? Fazendo força para cima, fazendo com que esses posteriores entrem de baixo. Então, na verdade, é esse processo da base de rédeas que a gente já está começando a falar, né? Então, a gente já saiu do processo de iniciação e doma, esse cavalo já está manso, aceitando os meus comandos, e aí eu vou começar a fazer essa transição desse processo, que aí a gente já começa a treinar um pouco mais e colocar aquelas situações de flexionamentos e de colocar manobras nesse cavalo, né? Mas o domador, ele no começo não precisa se preocupar com isso, mas depois sim, ele vai precisar começar a buscar um pouco mais de ferramentas para que ele consiga trabalhar essas situações. Mas, como eu falei, é uma situação muito específica de região para região, de raça para raça, de modalidade para modalidade. Então, como a gente aqui trabalha o Brasil inteiro, né? É importante que, às vezes, então já fica aqui a dica para a pessoa que tem a dúvida, manda a dúvida específica, né? Da raça que você trabalha, a região que você trabalha, a modalidade que você trabalha, para a gente tentar te ajudar, né? Mas eu tentei dar aqui uma explicação básica de como que funciona essa situação. Uhum. Então, para o domador, não precisa ter essa preocupação, né? A preocupação dele é fazer a parte da doma, né? Aí, futuramente, se a pessoa, aquele animal vai ser destinado a alguma modalidade, ele procurar um treinador específico. Né? Sim, porque assim, o cavalo, se você
iniciar o seu cavalo, fazer todo o processo de doma, sem se preocupar com isso, o seu cavalo vai achar o ponto que ele vai estar confortável. O posicionamento de pescoço, da altura do pescoço, que o seu cavalo vai estar confortável. Entendeu? Então, se você está domando para alguém que também não entende, que de repente só vai passear, só quer um cavalo para o dia a dia dele, você não fica muito se preocupando com isso. Tá? O seu cavalo vai te falar, ó, eu gosto de ficar nessa posição. Né? Agora, o que é importante? Se eu puxar para a esquerda, ele está flexível para a esquerda. Se eu puxar para a direita, ele vai estar flexível para a direita. E se eu tirar a folga da rédea, ele vai ceder a nuca e parar e vir para trás, também bem flexionado. É com isso que ele tem que se preocupar. Entendeu? E aí, volto a falar, as especificidades, né, que são a raça aí, exatamente a modalidade que você trabalha, aí você vai ter que buscar essas informações com as pessoas que exatamente trabalham com isso. Então, se o cara falar para mim hoje, Léo, como que eu faço para trabalhar um cavalo de marcha, né? Assim, claro que eu tenho uma base, porque eu já trabalhei com isso, e trabalho com outras pessoas, mas sem dúvida vão ter pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar dessa coisa específica daquela raça e aquela modalidade que ele quer, não é verdade? Então, isso aí, esse detalhe, eu posso até tentar responder aqui, mas sem dúvida as pessoas que trabalham só naquela coisa específica vão ter mais experiência do que eu para explicar. Uhum. Até hoje de manhã eu recebi uma pergunta do aluno, que eu senti isso, ele está começando a doma agora, e ele é da região dos marchadores. Aí eu vi que ele estava bastante preocupado com com relação ao friccionamento de nuca. Até ele começou a fazer umas perguntas de uso de gamarra e tal. Eu já senti que, de repente, lá, eles usam isso para trabalhar, né? Para tentar... mas você já... né? Nós até comentamos isso ontem, que não é recomendado, né? O trabalho animal sem esses artifícios, né? Quando você começa a ter que usar esses artifícios em todos os cavalos que você doma, é sinal que você está sem ferramenta para conseguir resolver aquela situação. Então, né, a gente comentou aqui ontem, mas vale falar hoje de novo, né? A gamarra é interessante em alguns cavalos e algumas modalidades. Se você se tornou refém dessa gamarra, vá buscar informação, porque a gamarra, o certo é você não precisa utilizá-la, né? Então, a gamarra é para você evitar que o cavalo erga a cabeça e para você dar um pouco mais de equilíbrio em algumas modalidades. Para você, por exemplo, no laço, a gamarra vai ajudar o cavalo a travar um pouco e diminuir a pressão na cernelha, né? E no tambor, por exemplo, quando o cavalo desequilibra, ele apoia na gamarra, ele consegue se equilibrar mais rápido, né? Mas não são todos os cavalos, e inclusive, bem, falando da raça quarto de milha ou da modalidade que eu mais trabalho, que é rédeas, mas as modalidades de habilidade, normalmente, né, pelo menos rédeas, working cow horse, apartação, é proibido gamarra, não pode usar. Se você entrar de gamarra, você é desclassificado. Uhum. Então, é importante que você tenha esse recurso, essa ferramenta, que você saiba trabalhar de forma que você consiga trabalhar um cavalo sem gamarra. Uhum. Mas, mais uma vez, é uma coisa específica. Para algumas modalidades, a gamarra é muito bacana de ser utilizar. Uhum. Então, para a pessoa que está querendo comprar um cavalo, né, ou já comprou, levou para domar, não precisa se preocupar com isso, né, Leonardo? Eu tenho que andar apoiando, fazendo o meu cavalo ficar apoiado, né, com a nuca flexionada. Isso em termos não vai mudar nada, né, em termos de conforto, né? O importante é o animal estar bem relaxado, né? Sim, o cavalo vai te falar, né? Por exemplo, a gente tinha
E a gente vê até hoje, né, em algumas raças de marcha, que o cara tem um apoio exagerado na boca do cavalo, e aí esse cavalo até te dá nuca e marcha com isso, mas você fica fazendo muita força, né? Hoje, até nos concursos de marcha, isso está se mudando. Os juízes hoje querem um cavalo que esteja com a nuca levemente cedida, né? E essa nuca cedida vai fazer com que ele tenha um gesto de marcha melhor, vai ter mais apoio posteriores. Mas é um leve apoio na sua mão. Esse cavalo não pode fazer força na sua mão, né? E aí, por que hoje se quer isso? Porque, assim, falando em marcha, você consegue moldar um cavalo a marchar melhor, né? Mas os cavalos que marcham naturalmente, que nascem com o chipzinho da marcha, você não precisa fazer muita coisa. Ele naturalmente já vai andar sem precisar apoiar um pouco mais, apoiar um pouco menos, trocar de ferradura, sei lá, os artifícios que se utiliza hoje. Mas a ideia é que, assim, hoje, nas competições, vem aquele cavalo que é naturalmente marchador. Ele nasceu com aquilo e não foi moldado para aquilo. E aí, quando você solta a rédea total, o que é realmente marchador, para ele não vai fazer diferença. E o que foi moldado já vai desmanchar um pouco aquilo ali, né? Então, as associações estão começando a trabalhar em cima disso também. Uhum. Normalmente, esses marchadores natos, você já vê quando porto, né, Leonardo? No pasto, ele já tem um andamento diferente, né? Já nasce marchando, né? Uhum. E aí, mas aí, por exemplo, uma situação interessante da gente falar é que às vezes a gente vai domar um cavalo por uma pessoa que é muito inexperiente, né? E aí você não pode, por exemplo, você pegar um cavalo de rédeas que seja finalizado, lapidado, uma pessoa inexperiente não consegue nem andar nele, porque ele é tão sensível na sua mão, ele entende tanto aquela movimentação, às vezes você nem puxou a rédea, só ele sentir a rédea passando no pescoço dele, ele já parou e não anda nem para frente nem para trás, né? Então, quando você pega uma pessoa muito inexperiente, é interessante às vezes que você pegue um cavalo e deixe ele um pouquinho mais apoiado, né? Assim, que ele aceite um pouco que você apoie na boca dele. Mas aí, nesse caso, você vai trocar a embocadura. Então, você vai colocar um bridão mais grosso para que ele possa apoiar um pouco mais nesse bridão. E essa pessoa que é inexperiente, às vezes, numa situação de desequilíbrio, ou até para ajudar no equilíbrio, ela vai até ter um apoio maior nessa rédea. Mas é importante a gente dizer que a rédea é feita para guiar, né? E para parar, e não servir de apoio. Mas, em situações, né, específicas de pessoas muito inexperientes, esse cavalo pode ter um apoio maior. Uhum. E fugindo um pouco desse assunto, mas ainda falando de pescoço de cavalo, é comum as pessoas perguntarem, às vezes estão cavalgando, chega um determinado ponto, o animal começa a baixar o pescoço, né? Não é necessariamente a nuca, mas ele começa a baixar. Aí você fala, né, que essa questão do pêndulo, do equilíbrio do animal, isso aí seria um desequilíbrio? O que poderia estar ocorrendo? Na verdade, ele vai baixando a energia, ele vai baixando o pescoço. Mas eu, especificamente, acho que, assim, normalmente esse cavalo sai com muita energia, e quando ele está com muita energia, ele está com o pescoço alto e tal, mas eu entendo que se um cavalo está relaxado, ele vai estar com a linha de pescoço baixa, vai estar calmo e vai estar andando nessa posição. Então, na verdade, o que acontece com alguns ele sai com muita energia. Se ele está com muita energia, é sinal que ele está ansioso, ele não está calmo, né? A gente vê cavalos que no começo de uma cavalgada sai sapateando e no fim da cavalgada chega andando calmo, de cabeça baixa. Para mim, o cavalo deveria sair assim e chegar assim.
no meu conceito. Eu com a rédea bamba e ele acelerar quando eu quiser e desacelerar quando eu quiser, né? O que acontece é que, às vezes, esses cavalos não são treinados para tal, então eu começo uma cavalgada já agarrado na boca do meu cavalo, porque se eu soltar ele sai correndo, né? E no fim da cavalgada eu não preciso mais disso. Por quê? Porque aquele excesso de energia que ele estava acabou. Então ele relaxou e baixou a linha de pescoço. Entendeu? Claro que ele vai estar cansado e aí com isso ele vai baixar a linha de pescoço. Mas o que eu quero deixar bem explicado, que assim, que eu quero um cavalo que esteja descansado, com toda a energia, mas que eu solte a rédea no pescoço dele e ele caminhe de cabeça baixa, tranquilo, sem a necessidade de eu ficar puxando. Mas é natural, um cavalo que às vezes de cocheira, né, que está com um pouquinho de energia, outros cavalos juntos e tal. E por isso que nas competições existe o aquecimento antes de competir. O que é esse aquecimento? É para você tirar esse excesso de energia que ele está, né, naquele dia, e quando você tira o excesso de energia, até você consegue trazer ele, a atenção dele completamente para você. E quando ele está com excesso de energia, essa atenção não está em ti, né? Quantas vezes a gente já falou isso aqui numa situação de doma, né? Você tirou um ponto da cocheira, levou ele para o redondel. Vai lá, faz guia, faz ele rodar e tal, para quê? Para aquele excesso de energia acabar e ele falar, não, vamos lá, agora que eu já gastei minha energia, agora estou prestando atenção em você. Então, se você quiser tirar esse cavalo da cocheira e quiser que a atenção dele esteja em você, provavelmente isso não vai acontecer. Porque esse tipo de reclamação normalmente acontece muito com as pessoas que fazem cavalgadas. Então, eles estão em meio a outros cavalos, diversas raças, ou sem nenhuma raça, né? Aí até eles falam, não, às vezes acaba sendo até desconfortável. Você sai com o animal, ele está numa postura, de repente ele vai perdendo o gás, começa a baixar a cabeça e fica até sem graça a cavalgada, né? Segundo algumas reclamações aí. Mas tem animais que tendem a manter mais a postura, né, Leonardo? No caso de um árabe, um cavalo árabe, por exemplo, a própria postura natural dele é andar com a cabeça mais elevada, né? Sim, sim, porque ele naturalmente foi selecionado para que a linha de pescoço dele fosse alta, entendeu? Então, a linha de pescoço dele é assim. Então, as pessoas sabem reclamar, né? Mas fazer o que é certo, às vezes, é mais difícil. Legal, acho que ficou bem esclarecido esse assunto, né? Mas caso você que está nos assistindo agora tenha mais alguma dúvida, não esqueça, tem o campo comentários aí exatamente para essa finalidade. E não deixe de se inscrever no canal, dar um like se gostou do assunto, para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Leonardo, agradecendo mais uma vez aí as suas dicas aí. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.